Olá, olá, meu caro pitaqueiro e minha cara pitaqueira. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Eu ia falar segunda-feira, quarta-feira, primeiro dia de junho, quarta chuvosa e cinzenta aqui em São Paulo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, jogo único nessa quarta-feira, clássico entre Fortaleza e Ceará. Fala, Vini Alexis, meu menino das tranças, meu Oséias aposentado? Ou seria mais Perdigão? Fala, Bruno Félix. Tô mais pra Didi Coxa, talvez, que Não, mas também usava também trança, não dava no momento. 50 anos de aposentado, né? Tudo bem, mas dá pra O, subir o nível, né, cara? o escudo do Barcelona tá quase pulando da camisa. Você tá com inveja, Bruno Félix. Acabei de voltar da academia, tô todo inchado nesse momento e tal. Sem inveja, eu sei Estamos disso. inchados, né? Mas não pelo motivo certo. Cara, mas é isso. Fortaleza e Ceará, clássico interessante e importante. Dois times que têm muitas qualidades, mas que estão no fundo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque também colocaram muita energia em outras competições, né? Fortaleza classificado nas Libertadores, Ceará classificado na Sul-Americana, e aí tem um detalhe: são os times que mais jogam no futebol brasileiro na temporada, de modo geral, porque além de estadual, competição internacional, Copa do Brasil e Brasileiro, ainda tem a Copa do Nordeste, do qual Fortaleza foi campeão. Né? Então é um número absurdo de jogos. Esse jogo é adiado da terceira rodada. Enquanto está todo mundo folgando nesse meio de semana, o que é raríssimo, condição do Bragantino, que jogou ontem, o Bragantino e Goiás. Aliás, o Bragantino conseguiu ser eliminado, né? Que coisa absurda. A gente preveu tudo certo, vai ter bastante gol, o Bragantino vai jogar melhor, o Bragantino criou 600 chances de gol, perdeu todas, perdeu o jogo por 1x0 e perdeu depois de 13 penalidades. Assim. É a questão da Piada. aposta, que eu tava pensando de manhã, que até ia. A gente comentou isso mais cedo, né? Ah, se a gente pegar os elementos do jogo. Cara, a gente acertou absolutamente tudo. A gente falou de um Bragantino melhor, jogando em casa, se impondo diante de um rival que é inferior, tem um time inferior, com o Bragantino criando, com o Goiás podendo complicar o jogo pro Bragantino, e foi o que fez. Foi o que o Goiás fez. Inclusive, nós falamos, há uma grande chance de que esse jogo seja 1-1, 2-2, 2-1, Sim. com gol dos dois lados. E saiu. Só que quem viu os melhores momentos ou assistiu ao jogo, o Goiás deu o chute no gol e fez o gol. Isso. O E o Tadeu Bragantino pegou um absurdo. criou e perdeu gol, perdeu gol, perdeu gol. E o Tadeu foi um absurdo, né? O Tadeu pegou um absurdo, foi buscar uma falta do Arthur no ângulo. O Arthur chutou bola perto para fora, passou perto da trave. O Tubarão perdeu um gol cara a cara. O problema do E Tubarão foi a falta de água, ele não conseguiu nadar bem no gramado. isso mesmo. Isso mesmo. Jesus Cristo. O, Teve um chute de fora da área também que ele buscou. Enfim, e chegou e nos pênaltis o Arthur conseguiu perder 2 pênaltis. O Arthur É o histórico do time que ele jogou, né? deve ser, mas o teve 2 ou 3 match points, digamos assim, né? Sim. O Bragantino não aproveitou e acabou no final das contas perdendo o jogo, a famosa pipocada, né? Porque E vou dizer que a gente perdeu a chance de ganhar um dinheiro com tênis em aposta ontem, porque ontem você falou em match point, teve Nadal e Djokovic. Tava, Nadal todas as passou casas apostas que a gente aposta, tava dando o Djokovic como bastante favorito. e aí E eu passou o falei, cara, Nadal. não dá para apostar contra o Nadal e Roland Garros. Não dá. Exatamente, exatamente. Bom, vamos voltar ao foco aqui. Fortaleza e Ceará. O Fortaleza, como o Vini falou aí, teve uma ótima fase de grupos na Libertadores, principalmente no ponto de vista de desempenho, foi bem. No final das contas, acabou passando, com aquela vitória maluca no Chile contra o Colo-Colo. Mas, de um modo geral, tem sido um time econômico em gols nesse Campeonato Brasileiro, tanto tirando ali os 3 que tomou do Botafogo, né? De um modo geral, ali 1-0, 1-1. Então, inclusive o último jogo contra o Juventude foi 1-1. O Fortaleza que, se vencer, sai da lanterna do campeonato. Aliás, não sai da lanterna do campeonato, mas encosta aí nesses times ali da parte de baixo da tabela. O Fortaleza precisa muito dessa vitória, afinal, são 2 empates e 5 derrotas, então são apenas 2 pontos. É algo a se preocupar bastante. Fortaleza não pode desgarrar desses
que estão ali na parte de trás da tabela, e o Ceará, que foi muito bem na Copa Sul-Americana, acabou também avançando, vem de um empate interessante, né, com o São Paulo no Morumbi, empate por São 2 a 3 2. empates seguidos, inclusive. O Vozão, que é o penúltimo, né? Está uma posição acima do Fortaleza, mas E só tem uma vitória no campeonato na estreia contra o Palmeiras no Allianz Parque. E uma vitória tira, né, o Ceará da zona do rebaixamento. Vamos montar, assim, o nosso palpite, falando desses elementos assim de jogo, como nós falamos ontem no jogo entre Bragantino e Goiás, é de um jogo muito provavelmente com poucos gols, Mas com mas, gols. mas com gols, e gols para os dois lados. Quando a gente fala poucos gols entenda-se aí até 4 gols no jogo, talvez um 2-2, pensando sendo um clássico, um 2-1. Não aquela loucura do Chile, né, nos 4-3. Pode acontecer? Pô, pode, mas convenhamos, né? Assim como naquele O jogo meu do Chile. palpite padrão seria 1-1, inclusive. Aquele jogo do Chile, 7 gols, com o Fortaleza fazendo 4 em 7 finalizações, tomando 3 em mais de 20 e 2 gols contra dois gols contra do mesmo jogador, cara. São elementos aí, são combinações improváveis. Pode acontecer, pode, mas não com tanta frequência, né? Então, nosso palpite é até mais para um empate, e pensando em empate com gols e gols dos dois times, então vamos no 3-4-3 para tentar pontuar mais do meio para frente. Lembrando que Fortaleza costuma jogar com 3 zagueiros, né, Vini? Geralmente joga aí Ceballos, Tinga, Benevenuto ou Tite. Nós vamos de Voivoda? Voivoda. E aí eu iria de João Ricardo. Eu acho que o goleiro do Ceará vai trabalhar mais no jogo. O Marcelo Boeck trabalhou bastante no jogo contra o Juventude, foi bem. É aquilo, assim, a grande questão vai trabalhar bem, pode trabalhar bem. E a gente está esperando mais um empate do que uma vitória de alguém. Se fosse para apostar numa vitória, eu particularmente iria em uma vitória do Fortaleza, porque o time é melhor. Mas Mas é vive uma fase inegável. pior, por incrível que pareça. Hã? Mas vive uma fase pior, por incrível que Sim, pareça. mas é inegável que o Dorival também deu uma arrumada no Ceará, né? Então, se fosse para apostar numa vitória, eu falaria aí Fortaleza, aí você pode ir de Boeck, mas o nosso palpite, digamos assim, principal é para o empate, e o empate com gols e com o goleiro do Ceará trabalhando mais. Vamos aos zagueiros? Abre aí as opções, Vini. Pera aí que travou tudo aqui. Agora foi. Então a gente tem 4 zagueiros como titulares e alguns como prováveis. Como prováveis e alguns como dúvida, né? Bom, Não, como se dúvida, nós. tem o Tinga e o Ceballos. Se a gente está pensando aí de repente no empate, então vamos dar uma mesclada, né? Dois aí, põe Sim. dois do Fortaleza e um do Ceará, põe o Messias. Eu colocaria o Luiz Otávio. Acho que o Luiz Otávio é melhor no ataque, minha impressão. Bom, tá bom, vamos na sua, se não der certo a gente te xinga. É isso. E aí, Benevenuto e Tite. Meio No meio de campo. campo aí com 4. Pikachu, né? E Lima, Iago Pikachu. Eu iria de Lindoso, que tem jogado bem. Eu iria de Lucas Lima. Lucas Lima e Lindoso. O Lindoso Cadê não o tá. Lindoso? Lindoso tá como dúvida? Acho que sim. Vina ou Lindoso. Lindoso tem média de menos 0,66. Parabéns. Mas Mas tem se jogado for no bem, Lindoso, a gente mas vai no Lindoso. pode. E Aí pode colocar o Lucas Lima e põe no banco algum outro. Aquilo que a gente sempre fala, uma hora antes do jogo, olha a escalação. Coloca, mostra os reservas, porque já nos pediram para mostrar mais os reservas. Às vezes os reservas não fazem tanta diferença, porque a gente sabe quem joga ou não, mas nesse caso, deixa eu vou botar o Crispim no banco. Crispim. Igual dele. Então, o que a gente sempre fala, né? Uma hora antes do jogo, veja a escalação
para confirmar quem vai. Cara, o Kleber vem de gol no último jogo, né? Sim. Pô, põe o Kleber aí como dúvida por enquanto. Mendonça tá suspenso, que triste. Sim, senão certamente iria de Mendonça. Põe o Kleber aí, dúvida. Tá. E aí nós vamos para os prováveis. Moisés, Silvio Romero e o Eric no banco? É, Então, Moisés, Silvio Romero e o Eric no banco. Então pode falar o time aí, Bruno Félix. bom, desce lá, vamos começar pelos reservas. Então, no banco aí, Marcelo Boeck e Messias, o zagueiro, esses dois provavelmente não devem ter muita relevância no sentido de troca. Lucas Crispim, sim, porque nós temos aí no meio o Rodrigo Lindoso, que é dúvida, então de repente pode haver a troca, mas se você for atualizar o seu time um pouco antes de começar o jogo, aí você pode colocar quem vai começar jogando, se você não quiser fazer, correr risco com estratégia de colocar reserva, que aí seria os nulos, né? Que algum jogador que possa entrar e mudar o jogo. Se você quiser tentar deixar os titulares mesmo, é uma opção. E o Eric no ataque, porque o Kleber está como dúvida também nessa mesma estratégia. Aí no gol, o João Ricardo do Ceará, lembrando, palpite mais forte aí para empate com gols, então, e a gente acha que o João Ricardo vai trabalhar mais. O Vojvoda, treinador do Fortaleza. Na zaga, o trio de zaga e o Benevenuto e o Tite do Fortaleza. E o Luiz Otávio do Ceará, porque se você espera gols dos dois lados, o ideal é balancear, sobe. Aí no meio também a mescla com o Lindoso, que nós falamos que é dúvida, né, do Ceará e o Lima. E aí o Pikachu, que vive ótima fase, o Lucas Lima do Fortaleza. E na frente o Kleber, que como comentamos, é dúvida, né, então por isso essa questão do Eric no banco. E Moisés e o Silvio Romero aí, que tem sido um dos principais jogadores também do Fortaleza. Ultimamente, time montado, Vini, considerações finais para esse jogo da Série A do Brasileiro. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo aí. Já somos mais de 200 e alguns números, né, Bruno Félix? Não para de Quase crescer. 240. A gente falou, vai chegar a 200 até o final da semana. Não, chegou a 200 já na segunda terça-feira. Já estamos aí visualizando os 300 inscritos no canal. É um canal novo, ainda não temos nenhum patrocinador. Se você quer nos patrocinar, inclusive, mande um e-mail para nós. Nosso e-mail é sociedadefutebolepitaco@gmail.com, Bruno Félix. Não. Peraí que eu já te falo. Inclusive, nós sempre deixamos Você quer melhor. Quer patrocinar a gente? Manda uma DM no Instagram, Sociedade Futebol e Pitaco. O Instagram fica aí rodando o tempo todo. Inclusive. Exatamente. Mas é isso. O e-mail fica na descrição do vídeo, né? O nosso e-mail, então você pode checar lá também. Vini, nós temos aí hoje, nessa quarta-feira ainda, além da Série A Série B, o Clássico Alagoano, então fique ligado que vai ter vídeo também do Clássico Alagoano e do jogo da Seleção Brasileira. Vini, fora valeu. os vídeos que a gente gravou na terça de jogos de hoje, né? De finalíssima, Sim. de jogo de Nations League. Então você que já está inscrito no canal tem acompanhado aí, que tem vídeos e vários vídeos de qualidade todos os dias, né? O jogo da Polônia já está rolando. Valeu, Vini. Isso. Valeu, Bruno Félix. Grande abraço.